Olá, bom dia pessoal, boa tarde, não sei como estão vocês aí. Eu fiquei um bom tempo sem fazer vídeo, mas eu senti que eu devia fazer um vídeo sobre esse assunto aqui. Então nesse vídeo eu vou falar o quão valioso é a nossa base de Alcântara aqui no Maranhão, né, no Brasil. E para isso eu vou fazer uma análise bem científica do assunto, tá? Se você estiver procurando um cara nervoso dando opiniões políticas, não é esse vídeo, tá? Se só jogar Alcântara no YouTube lá, que o algoritmo do YouTube vai te levar para um vídeo de um cara falando exatamente o que você quer ouvir. Aqui vão ser dados científicos para você ter propriedade para discutir o assunto, entender o assunto. E eu quero quebrar alguns mitos aí que os jornais, as publicações, eles às vezes fazem uma simplificação um pouco grosseira do problema aí, e eu quero explicar melhor esse assunto aqui, lembrando que eu nunca trabalhei com isso, mas eu vi isso na faculdade de uma maneira bem boa, fiz 2 vezes essa matéria, depois eu conto a história do porquê que eu fiz 2 vezes essa matéria no final, mas é isso. Então continue assistindo o vídeo aí se você está no YouTube, se está no Facebook ou em outro lugar, vai ter um link aqui em algum lugar te levando pro vídeo completo aí. Vamos ver no que dá. E também eu queria parabenizar o pessoal que foi aprovado em engenharia aeroespacial. Veio falar, pode falar pro tio lá quando você conseguir atingir os seus objetivos lá, que eu fico bem feliz. Parabéns a todos vocês aí. Vocês pularam na piscina aí, que eu falei que tava quentinha, vamos aí. Tô brincando, cara. É uma carreira fascinante, tá? Eu tá fazendo isso aqui no sábado é porque eu gosto demais, sou apaixonado. Então, vamos aí. Vamos ver qual é que é. Então, vamos começar aqui a nossa análise do valor real da nossa base de Alcântara, que é o número 18 aqui nesse mapa, né? Aqui nós temos algumas das bases de lançamento mais famosas do mundo. E curiosamente a nossa está bem próxima ao Equador. Essa é uma localização muito estratégica. Talvez não pelo motivo que você esteja pensando, como eu vou explicar mais para frente, mas é realmente uma localização muito estratégica, né? Nós temos aqui do lado, na Guiana Francesa, a base que os europeus lançam os seus foguetes, né? Os Arianes, aqueles foguetes gigantes, eles lançam daqui, né? Não lançam da Europa, diga-se de passagem, porque a Guiana Francesa está mais próxima ao Equador também. Temos aqui o número 1, que é o Cabo Canaveral, na Flórida, que é o lugar mais famoso, o local de lançamento mais famoso. Se você viu um lançamento, muito provavelmente saiu dali saiu o Homem para a Lua, dali saiu o foguete da SpaceX, esses últimos que ficam nos jornais aí e tudo mais. Temos o 6º, né, que é no Cazaquistão, que é o Baikonur, que é o lugar de lançamento onde todos os astronautas que vão para a Estação Internacional, hoje em dia, saem dessa base de lançamento, que é uma base de lançamento onde os foguetes russos são lançados. É no Cazaquistão, tá? Os russos lançam seus foguetes do Cazaquistão realmente por ser mais próximo do Equador. Temos outra aqui, curiosa, né? Que nem sempre são próximos do Equador. Aqui é a base de Kodiak, no Alasca, onde os americanos dizem que é a melhor base do mundo para lançamento de foguetes que levam satélites de órbitas polares, né? Ou seja, a órbita polar é mais ou menos na direção da seta ali que está apontando para Kodiak. Não necessariamente sempre precisa ficar próximo ao Equador, tá? Eu vou explicar isso melhor. E não necessariamente só a localização referente ao Equador é tão importante assim, né? Em Kodiak, por exemplo, eles falam que é a melhor base de lançamento de foguetes polares do mundo, porque a próxima, se você lançar um foguete de Kodiak, a próxima região habitada é Kodiak, né? O foguete tem que dar a volta no mundo para, se der alguma coisa, cair numa região habitada, por exemplo, é Kodiak, né? Tem só água, né, entre Kodiak e Kodiak. Então é muito importante essa localização também, né? Ter uma vasta área desabitada na frente do foguete para, se der algum problema, você explodir ele e não cair destroços em cima das pessoas, tá? Uma preocupação bem grande. Curiosamente, ali em Israel,
o número 17 ali. Pra você ter uma ideia, eles têm tanta essa preocupação que às vezes eles lançam foguete do leste pro oeste, né? No lado contrário. O foguete geralmente é lançado pro leste, né? Para aproveitar a rotação terrestre, como eu vou explicar mais para frente. Os israelenses, eles às vezes têm as ideias malucas aí para evitar lançar um foguete por cima dos seus inimigos aí. Então vamos começar do início, né? Como entrar em órbita. Imagine você tá naquele canhãozinho ali na figura da esquerda, tá? Aí você lança sua bola de canhão, ela vai para frente, mas uma hora ela vai cair. Mas suponha que você lance com muito mais força, assim. Ela vai indo mais longe até determinado momento nessa órbita C aqui, que ela tá tão rápida que quando ela começa a cair, ela encontra a curvatura terrestre e cai para sempre, né? Ela entra no movimento que a gente chama de movimento de queda livre. É isso que dá a impressão de gravidade zero nos astronautas, tá? A gravidade no espaço, ela sim é dependente da distância, da massa, tudo, mas ela não é tão diferente da Terra, tá? O que dá essa sensação de gravidade zero para os astronautas é esse movimento de queda livre. E é isso que possibilita que colocamos coisas em órbita, né? Os satélites ficam em órbita, viajando velocidades muito grandes e sem gastar combustível, né? Só fazendo eventuais correções de vez em quando, ou perde um pouco de energia, porque a atmosfera é rarefeita, mas ainda existe em órbita baixa, né? A Estação Internacional tem essa preocupação, está sempre corrigindo suas órbitas, né? Mas é isso. Como entrar em órbita? Velocidade horizontal, tá? Tem que ir para frente. O foguete sobe, né? Aqui temos uma foto de um foguete da SpaceX sendo lançado. Ele sobe só no início ali para sair da parte mais densa da atmosfera. Mas assim que ele pode, ele embica para frente ali e desce e embala. E vai para até entrar em órbita e não precisar mais dos foguetes, né? Temos vários tipos de órbitas, tá? São algumas variáveis, essas letras gregas ali, quase acabam as letras gregas para você modelar a sua órbita, para dizer todas as propriedades da sua órbita, tá? E elas são muito dependentes da missão, né? O que você quer que o seu satélite faça, o que a sua espaçonave faça. Aqui tem alguns exemplos, tá? A órbita geoestacionária, temos a órbita baixa, órbita altamente elíptica, órbita amônia. Eu vou mostrar isso de uma maneira melhor no MATLAB, que é um programa de engenharia que os engenheiros usam bastante, tá? Você faz engenharia, provavelmente você passa muita raiva com o MATLAB, ou vai passar ainda. E aqui eu plotei para vocês terem umas figuras um pouco mais reais em escala, tá? Aqui a órbita baixa, temos, né? Realmente é baixa, né? Nós vemos aqui a Terra em azul, na figura da esquerda, em vermelho é a órbita. É a órbita da Estação Internacional, né? Como exemplo aqui. Ela realmente é bem próxima da Terra, tá? Órbita baixa. É isso que ela é, baixa. E aqui temos o ground track da órbita, né? Nós conseguimos fazer os cálculos para saber exatamente por cima da cabeça de quem que está passando o satélite em determinado momento, né? Isso é muito importante para a missão que você quer. Esse é o ground track da Estação Internacional, né? E temos um Star One C2, que é um satélite geoestacionário de telecomunicações, se eu não me engano. E aqui nós vemos que as órbitas geoestacionárias, que é exatamente o motivo desse vídeo, né? Que é um tema bem importante para esse vídeo e para a utilização de Alcântara. Ela é bem mais afastada da Terra, com pouquíssima, nula o arrasto atmosférico daqui, né? Os satélites conseguem ficar de uma maneira bastante tempo aqui sem precisar fazer correções devido à perda de energia por conta do arrasto atmosférico, né? Do atrito com o ar. E aqui nós temos o ground track do C2, né? Do Star One C2. Você pode estar pensando, Pedro, está errado, não tem um ground track, não estou vendo o satélite se movimentar na Terra. E é exatamente essa a missão do satélite. Ele é um satélite geoestacionário. Ele é esse ponto aqui, esse ponto vermelhinho.
ele não se move no céu, né? E qual que é a consequência direta disso? Você consegue ter uma antena mirando sempre para o mesmo lugar e recebendo as informações, trocando informações com aquele satélite. Imagina se as antenas todas tivessem que traquear o satélite, ter motores e engrenagens para ficar procurando satélites, né? Imagina o tanto de energia que não ia gastar, quão caro que ia ser essas antenas. Então, essa órbita geoestacionária, né, na qual o período da órbita é igual ao período de rotação da Terra, então um dia, então ele está sempre olhando para o mesmo lugar. Essa órbita é a mais importante para as telecomunicações e, consequentemente, é onde está o grosso de dinheiro, né, do setor aeroespacial, de espaço, né, de satélites, são nas órbitas geoestacionárias. É o aluguel mais caro da cidade, é a órbita geoestacionária. E é um pouco caro chegar lá, como eu vou explicar daqui a pouco. E por que Alcântara é importante nesse processo de chegar lá. Aqui tem outra órbita curiosa, que é a órbita Mônia, né? Não sei se eu falei certo, porque faz muito tempo que eu não falo esses termos. Mas ela é uma órbita bem excêntrica, né? Então o que ela faz? Ela vai e fica bastante tempo no hemisfério norte, observando todas as movimentações militares dos soviéticos ou dos americanos e vice-versa, vendo se eles estão construindo mísseis, se eles estão movimentando tropas. Aí passa diretão pela América do Sul aqui por nós, eles não estão muito preocupados. E fica bastante tempo no... Então é uma órbita bastante utilizada por satélites espiões e tal. E por alguns de telecomunicações também, que para as regiões mais polares, né? É bem interessante essa órbita. Ela faz um laço no ground track dela aqui, que ela fica bastante tempo no hemisfério norte e depois passa rapidão pelo hemisfério sul. Não necessariamente nessa ordem, pode ser ao contrário também, né? E vamos voltar para a apresentação aqui. Opa. Então temos, né, eu falei sobre os tipos de órbitas, as antenas, né? Por que a órbita geoestacionária é tão importante para as telecomunicações? Existe a geossíncrona também. O que é a geossíncrona? Ela também tem o mesmo período da órbita geoestacionária, mas ela não tem a mesma inclinação. Então, o satélite ficaria mexendo no céu ainda. Você ainda precisaria fazer alguma coisa para ela funcionar. Mas também existe essa GSO. E vai ser mais importante logo mais daqui para frente, né? Que eu vou explicar. E se você não tem o MATLAB aí para ficar brincando, tem essa ferramenta, é um site na internet, chama Wolfram Alpha. É genial esse site, eu recomendo para todo mundo, tá? E se você jogar o nome do satélite ali, ele te dá todas as informações que você quer saber e as que você não quer saber também. Te dá todos os parâmetros orbitais, onde que ela está passando no momento, quando que vai ser visível para você, por exemplo, olhar para o céu e ver a estação internacional, para onde você tem que olhar, te dá toda a informação que você queira. Tem esse site, é muito legal, de uma maneira bem interativa e é grátis, né? Só jogar ISS lá, o nome de qualquer outro satélite, GPS, Cibers, qualquer coisa, ele te dá todos os dados desse satélite. E vamos quebrar um mito que se diz tanto no jornal, que se diz tanto em publicações, que se dizem científicas, inclusive. A velocidade de rotação da Terra ajuda no lançamento de foguetes? E a resposta é sim, mas não da maneira que vocês estão pensando. Não é por causa disso que compensa você lançar do mais próximo do Equador, por exemplo. Eu vou mostrar com números agora. Né? Eu vou para outra ferramenta de engenheiro muito importante, que é o Excel. Opa! E aqui temos uns cálculos que eu fiz, tá? E temos o raio da Terra, os segundos, quantos segundos tem um dia, diversas coisas. Os parâmetros da órbita que eu estou estudando agora é uma órbita baixa, né? Low Earth Orbit. E a velocidade da órbita é 7,8 km por segundo, a inclinação é 30 graus. Só para a gente ter um exemplo, né? Comparar banana com banana. E aqui eu selecionei 3 locais de lançamento, né? O Cabo Canaveral, Alcântara, nossa base no Maranhão, e uma base fictícia que
exista no Equador, por exemplo, exatamente no Equador. A latitude aqui do cabo, né, 28,6, de Alcântara 2,4, no Equador é 0. E o raio de rotação, né, o que é isso? Né? Você tem essa figura aqui do lado, é uma seção da Terra, um corte na Terra. E a Terra não é plana, é redonda, isso aqui é só uma representação, é um corte. E você tem aqui o raio, né? E esse ângulo que é exatamente a sua latitude, né? A definição de latitude é esse ângulo. Você consegue calcular o seu raio de rotação, que é essa setinha em vermelho aqui, né? Com um pouco de geometria bem simples, tá? Aqui é cosseno e tal. Você calcula o seu raio de rotação, você consequentemente calcula o perímetro e você tem o tempo que você demora para andar, né? Entre aspas, né? Percorrer esse perímetro, porque a Terra está girando, né? Demora um dia. E conseguimos calcular a nossa velocidade, né? Que é, no Cabo Canaveral, por exemplo, é 1.465 km por hora. É rápido pra caramba. Em Alcântara é maior, é 1.666 km por hora, um pouquinho menor só do que no Equador, porque a latitude de Alcântara é bem baixa, né, 2,4 graus. Então, aí aqui nós fazemos a mudança de coordenadas só para a gente conseguir calcular a velocidade que realmente ajuda para essa órbita que nós estamos pensando aqui, né? Então, não é toda essa velocidade que ajuda, é só um pouco, só uma parte dela. Eu faço um cálculo vetorial aqui, tem a setinha, tudo. E o tanto que isso diferencia, né? Ou seja, esse ΔV, o que é? É o tanto que eu ainda teria que gastar de combustível para chegar na velocidade da órbita de 7,8 km por segundo, tá? E vemos aqui, né, que apesar de termos uma velocidade de rotação maior, expressiva, 14%, pá, o ΔV é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, a velocidade de rotação da Terra realmente é maior no Equador, próximo do Equador. E realmente é expressiva essa velocidade, se a gente for pensar assim. Mas quando comparado às velocidades que são necessárias para se entrar em órbita, ela é bem baixa, né? Para a gente fazer um exercício aqui, se nós tivéssemos que chegar a 100 km por hora com o nosso carro, você sair lançar do cabo seria o equivalente a sair a 4,5 km por hora e sair de Alcântara a 5,1 km por hora. Mas você precisa chegar em 100, né? É menos de 1% de ajuda, essa ajuda da velocidade de rotação. Aí você pode me perguntar, então Alcântara não serve para muita coisa, né? Isso aqui, eu tenho certeza que diversos outros fatores de infraestrutura, se tem um aeroporto bom para levar o satélite, se vai cair na cabeça do seu inimigo, se vai ter um porto bom, se vai ter hotel para os engenheiros bom, muitas dessas outras variáveis assim, certamente já ficariam mais expressivos do que esse 0,62% aí de economia de combustível. Mas o problema é um pouco mais complexo, tá? Alcântara tem sim o seu valor e eu vou explicar agora, mas não é tão relacionado com essa coisa da velocidade de rotação, né? Então, se você estiver discutindo aí com seu amigo tal, politicamente, estiverem numa discussão acalorada e ele falar, mas Alcântara é melhor porque a velocidade de rotação da Terra ajuda, você pode apontar o dedo na cara dele e falar, isso é uma super simplificação do problema. Aí já ganhou a discussão, independente do lado que você tá, já ganhou a discussão. E muita gente fala isso, tá? E é verdade, mas é uma meia verdade só, não é isso que dá o valor para Alcântara. Vamos falar sobre isso agora. Temos que ter alguns conceitos na cabeça antes de passar para a próxima fase do valor de Alcântara, né? Primeiro, como eu falei, né? Se você tá no canhão, naquela imagenzinha do canhão do início, se você atira a bola de canhão, independentemente para onde você mirar, a força da gravidade vai apontar para o centro da Terra. Tá? É assim que funciona. José Newton já dizia. Então, obrigatoriamente, o seu plano orbital vai passar pela posição que você lançou, né?
e pelo centro da Terra. Se você não fizer nenhuma curva maluca, alguma coisa maluca. Então, obrigatoriamente, toda a órbita passa pelo centro da Terra. Então, essa órbita que está aparecendo na sua tela não existe. Ela é fake, é impossível, tá? A não ser que os alienígenas descubram um jeito de cancelar a gravidade, alguma coisa do jeito. Mas com a nossa tecnologia, né, atual, você gastaria muito combustível, não é impossível, tá? Tenha isso na cabeça. Toda a órbita tem que passar pelo centro da Terra, né? Todo o plano orbital tem que passar pelo centro da Terra. Então, nós conseguimos chegar numa conclusão com isso. Se você tiver um pouco de abstração 3D na sua cabeça, você chega na conclusão de que a sua latitude determina a sua mínima inclinação. Eu tenho as figuras bonitinhas para tentar explicar isso no MATLAB. Antes disso, eu preciso só... Quando eu digo direção de lançamento, é esses graus aqui. Norte 0 graus, leste 90 graus. É só para a gente se situar, entender os gráficos que eu vou mostrar agora. Então, voltemos para o meu amigo MATLAB. E vamos rodar isso aqui. Está no número errado aqui. Agora está no número certo. Vamos lá. Aqui eu fiz aqueles gráficos lá, eu fiz um pouco diferente. Porque o que eu fiz aqui? Eu considerei no Greenwich aqui, tá? No meridiano Greenwich. Para ficar mais fácil as contas, tá? Que é muito importante facilitar as contas, né? E faz de conta que tá no Cabo Canaveral aqui, tá? Mas a latitude é a mesma, é 30 graus aqui. As conclusões são as mesmas, independentemente da latitude, para esse problema, tá? Então, digamos que você está lançando, né, de uma latitude a 30 graus aqui, e você consegue lançar em todas essas direções, 360 graus. Mas lembrem-se que eu falei que as órbitas, onde está o grosso de dinheiro mesmo, que é o satélite geoestacionário, são órbitas sem inclinação, ou seja, estão a 0 graus, estão no plano do Equador. Nessa linha amarela aqui é o Equador. E vemos que nenhuma órbita, logo após o lançamento, saindo de uma latitude de 30 graus, por exemplo, você corta o Equador. Nenhuma órbita é a 0 graus daqui. Ou seja, isso implica numa coisa extremamente importante. Porque se você não lançar do Equador e quiser ir para uma órbita sem inclinação, que é onde está o dinheiro, você precisa fazer uma outra manobra já no espaço de mudança de inclinação, né? Porque a sua latitude é diretamente o que determina a sua mínima inclinação. E aqui nesse gráfico temos, né, independentemente da direção que você lançar, tá, a sua inclinação nunca vai ser menor do que a sua latitude. Aqui temos o ponto, né? Se você lançar exatamente para o leste aqui, você vai ter um mínimo ângulo, que é 30 graus, que não é 0, que é o que você quer. Beleza. E se eu lançar do Equador, exatamente do Equador, eu consigo, né, ter uma órbita que passa exatamente pelo Equador. Tanto passa exatamente pelo Equador que você não vê o Equador porque tem uma órbita em cima, tá? Aqui nessa figura nós vemos que se eventualmente nós lançássemos de uma base exatamente no Equador, nós conseguiríamos já ir para uma órbita sem inclinação, a 0 graus. Não precisaríamos fazer uma mudança de inclinação orbital, né? Uma manobra orbital que gasta combustível, que gasta dinheiro. E é aí que está, é exatamente aí que está o valor de Alcântara, tá? Porque as órbitas geoestacionárias é muito mais barato você chegar até elas se você sair de Alcântara do que sair do Kennedy Space Center, né? Tanto que todo mundo sabe disso do setor aeroespacial e quer bases, né, de lançamento próximas ao Equador, o mais próximo possível, né? E aqui só eu vou mostrar em números agora, né, quão mais barato, quão mais fácil é sair de Alcântara.
Só vou fazer uma introdução em manobras orbitais, né? 2 manobras orbitais que nós precisamos para entender isso. A transferência de Homna, que é a transferência de menor energia, é o jeito que se viaja no espaço, tá? Você está numa órbita menor, uma órbita baixa, por exemplo. Aí você aciona os seus foguetes, vai para uma órbita de maior energia elíptica, parecida com a órbita Amônia. E eu não sei se eu falei certo, tá? Desculpa. Podem me corrigir aí nos comentários. E vai para outra órbita relativamente circular quando você chegar nesse ponto aqui. Você faz outra queima de combustível, né? Aciona de novo seus foguetes para entrar nessa outra órbita vermelha. É o jeito mais barato de se viajar no espaço, tá? Tanto para órbitas baixas aqui, como eu acabei de explicar, quanto ir para Marte também, por exemplo. Faz de conta que essa órbita em verde é a órbita terrestre. Você sai da Terra, entra numa trajetória de escape, né? Nessa trajetória de escape, vai chegar uma hora que a influência do Sol é muito maior do que a influência gravitacional da Terra. Então você praticamente está orbitando o Sol já. E você faz essa manobra para ir para a órbita de Marte e chegar na esfera de influência de Marte e conseguir ser capturado pelo campo gravitacional do planeta, tá? É muito utilizada essa aqui. E é mais complexa do que isso, tal. Tem muita gente boa trabalhando nisso, muita gente inteligente que trabalha com isso, buscando o jeito mais eficiente de economizar cada gota de combustível, que é muito caro no setor espacial, né? Aqui é outra manobra que é mais importante, tá? também tão importante quanto para o nosso problema aqui, que é a mudança de inclinação orbital, né? Que vejamos, ela é dependente tanto do seu ângulo, né? Quanto maior o ângulo que você tem que mudar, você gasta mais combustível. É maior a sua diferença de velocidade, maior a sua ΔV. Como também é dependente da velocidade, tá? Então é por isso que geralmente ela é efetuada quando você está em velocidades baixas, né? Velocidades mais baixas, não quando você está loucão aqui em órbita baixa, mas sim quando você já está mais distante da Terra. E essas 2 conclusões são bastante importantes para entender os números que eu vou mostrar agora, né? Vamos voltar para o Excel. Isso aqui é um trabalho que eu fiz lá nos Estados Unidos, fazendo essa matéria pela primeira vez. Aqui eu usei um software um pouco mais sofisticado, que é o STK, que é feito pela GI, que é bastante utilizado aí no setor aeroespacial para fazer cálculo orbital, fazer planejamento de missão. Tem uns vídeos super legais no YouTube lá, se quiser ver depois. E eu fui calculando, eu projetei essas 2 missões, né? Aqui de cima saindo do Kennedy Space Center, aqui de baixo saindo de Alcântara, e fui fazendo o tanto de ΔV, né? Que é em aproximadamente, quer dizer, é uma variável de comparação para quanto de combustível você precisa gastar, né? Esse ΔV é o tanto de velocidade que você precisa ganhar naquela manobra, tá? Então, traduzindo em dinheiro, tá? É dinheiro. Complexidade é dinheiro. Combustível é dinheiro. Então, no lançamento, mais ou menos a mesma coisa, né? Na primeira manobra orbital, né? Que você sai da órbita baixa na transferência de Homna, que eu mostrei no slide, e vai para a órbita geossíncrona, né? Que é a órbita que tem o mesmo período que um dia, né? Tem um período de um dia. E essa aqui é a manobra, né? Para ir para o GSO. E aí tem a manobra que é importante para nossa comparação aqui, que é a mudança de inclinação, né? E percebemos que quando saímos do Kennedy Space Center, né, nós gastamos muito mais combustível, ou seja, nós temos um ΔV necessário muito grande por essa mudança de inclinação, porque a inclinação da sua órbita inicial é determinada pela sua latitude. Então, Alcântara, que está ali do lado do Equador, você gastaria muito menos combustível para realizar essa manobra. E isso no final dá uma diferença de 10%, tá? de combustível. Isso aqui é uma simplificação, tá, gente? Inclusive, um cara da Boeing foi dar uma palestra uma vez lá na faculdade, aí ele falou que
mas você é burro, essas manobras podem ser realizadas através de vetoração, você mira os foguetes, né, e faz 2 manobras ao mesmo tempo. Tem muita gente inteligente, muita gente pesquisando esse tipo de manobra, tá? Isso aqui é uma simplificação, não ia ser essas 5 linhas de Excel que ia botar um satélite geoestacionário no lugar. Mas é a primeira conta que você faz, né? É uma conta de padeiro ali, que é para testar a viabilidade do projeto, né? O Elon Musk fala isso bastante, né? Ele faz muita conta simples, né? Ele simplifica muito no início ali para saber se compensa não, para fazer para determinar a sua estratégia inicial ali. E depois você vai refinando, né? Fazendo cálculos mais sofisticados, fazendo modelos mais sofisticados que consideram diversas coisas. Por exemplo, que a Terra não é redonda, cara. A Terra não é redonda. A Terra é plana? Não, a Terra é um elipsoide. Ela é um pouco achatada nos polos, né? Você consegue aumentar muito a complexidade dos seus modelos, mas você tem que começar de algum lugar. E aqui é o começo, tá? De uma maneira bem simples. Aí, para calcular o custo, eu fiz uma outra simplificação aqui. Eu pensei num cenário, né, que como se fosse um estágio dedicado para isso, né, um estágio do foguete, dedicado para fazer essa manobra de mudança de inclinação. Aí no próprio MATLAB eu fiz um programinha que calcula quanto pesaria esse foguete em média, assim, de uma maneira aproximada, para 2 combustíveis, tá? Hidrazina realmente não é recomendado para esse tipo de manobra. Ele é mais recomendado para ajustes finos, né? Você vê nos filmes aqueles jatozinhos assim. Provavelmente aquilo lá é a representação da hidrazina, que é um combustível para fazer esses ajustes finos, né? Eu usei esse outro combustível aqui que é mais indicado para esse tipo de manobra mais robusta, assim. E nesse cenário aqui, né? Vemos que temos uma economia de peso de 838 quilos nesse último estágio necessário para fazer essa mudança de inclinação. O que isso quer dizer em português? O que quer dizer? É muito caro por quilo para levar em órbita. É caríssimo. Cara. Temos uma estimativa aqui por quilo custa $22 mil por quilo para colocar em órbita geoestacionária, tá? E esse foguete que eu fiz a conta aqui, esse foguete de 130 quilos ou de 967 quilos aqui, você tem que levar ele a viagem inteira. Você vai usar no final só, né? Então você tem que carregar ele na sua mochila até o final. E levar ele até o final é muito caro. Se a gente chegar num valor em dólares aqui aproximado, é 18 milhões de dólares e meio de economia você lançando de Alcântara em comparação com lançar do Kennedy Space Center. Claro que isso é uma aproximação, vou lembrar toda vez. Mas é um dado bruto. A gente chutar um valor de, sei lá, 50 milhões de dólares por lançamento corresponde a 37% do custo do lançamento. Tá, o valor mais divulgado é 30%. Realmente eu acho que é mais próximo de 30% do que o meu. Alguém provavelmente fez um cálculo mais refinado aí para chegar nesse valor de 30%. Mas é bem isso mesmo, né? Alcântara é uma carta na manga, tá? É muito mais barato lançar satélites geoestacionários, ou seja, onde está o grosso de dinheiro, né? Nos satélites de comunicações ali. É muito mais barato você lançar de Alcântara. E por causa dessa mudança de inclinação, né? Porque a sua órbita inicial é dependente da sua latitude. Lembrando, né? A rotação da Terra até ajuda, mas menos de 1%, né? O grosso da economia, da importância de Alcântara, da importância de se ter uma base próxima ao Equador, é essa mudança de inclinação. E é isso que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem aí. Se eu tiver falado se algum especialista ver que eu falei alguma coisa
me corrija, por favor, né? Como eu disse, eu nunca trabalhei com isso. Mas eu fiz 2 vezes essa matéria, né? Eu vou contar a história. A primeira vez eu fiz nos Estados Unidos, pelo Ciência Sem Fronteiras, estava lá. Foi super legal, tá? Fiz com um professor foda lá. Depois ele me deu indicação no mestrado, não me arrependo e tal. Mas aí eu cheguei no Brasil, né? Levei o currículo, assim, né? O que eu aprendi lá pros professores da UFABC aqui no Brasil. Eles falaram que não, que eu ia ter que fazer aqui no Brasil de novo, porque não cobriu todo o conteúdo e tal. Fiquei puto pra caramba. Mas, realmente me fizeram fazer de novo essa matéria. Aí eu fiz de novo, né? Nos Estados Unidos eu passei com A, cara. Com o cara da NASA, o picudo da NASA lá. Aí aqui nos Estados Unidos, no Brasil, eu fiz, passei com C. No final. Aí, só que nesse meio tempo eu fiz a matéria. Demorou mais pra aprovarem minha equivalência, né? Então, no final, eu já tinha feito a matéria e eles aprovaram a minha equivalência da matéria que eu tinha feito nos Estados Unidos. Aí eu fiquei puto, cara. Eu fiz à toa. E no meu histórico tá que eu sou louco ali, né? Porque parece no meu histórico que eu fiz essa matéria, passei com A. Aí depois eu refiz e passei com C, né? Tipo, tá que eu sou um retardado mental no meu histórico ali. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena porque eu aprendi de uma maneira bem legal essas 2 coisas aí. Foi bem legal. Então mandem as perguntas aí. Eu acredito que tenha sido produtivo. Foi bem legal pra mim reviver essas contas aqui. Mas estamos aí. Obrigado.